Esse simples exercício tem a capacidade de transformar o seu corpo em 30 dias. Isso na sua casa, sem aparelho nenhum, apenas com o peso do seu corpo. Isso porque ele trabalha praticamente o seu corpo inteiro. As suas coxas, glúteo, panturrilha, abdômen, eretores da coluna. É bizarro o quanto que esse exercício simples de fazer faz com o seu corpo. Nesse vídeo aqui eu vou te falar todos os benefícios que você vai ter em fazer todos os dias alguns minutinhos de agachamento. E ao todo são 10 tópicos que eu vou começar do mais simples para o mais intenso, sendo o primeiro deles uma transformação rápida no seu corpo. O agachamento, pelo fato dele trabalhar muitos músculos no seu corpo, faz com que todos esses músculos não só se fortaleçam, como fiquem maiores. E tudo isso vai repercutir em mais massa muscular no seu corpo praticamente inteiro. Isso vai te ajudar tanto a ter um corpo mais bonito, porque o desenho muscular acaba trazendo essa estética para o corpo que é vista como bonita. E também vai auxiliar você na redução de gordura, ou seja, aí você consegue ter no final das contas a famosa definição muscular, que é a união desses dois pontos. E tudo isso acontece porque ele vai acelerar o seu metabolismo, fazendo com que você queime mais calorias, não só porque você está fazendo exercício, e sim porque você está se recuperando do exercício feito. Fato que vai fazer com que o seu metabolismo fique acelerado 24 horas do seu dia. Melhor do que corrida e bike. Muitas pessoas querem um emagrecimento e começam com esses esportes, né? Esses caras, eles não são ruins, mas a grande questão que faz com que o agachamento seja melhor do que eles, primeiro, se você não faz nenhum tipo de exercício para fortalecimento muscular, as suas articulações não estão fortalecidas, coisa que o exercício vai fazer. Então, se você começa a correr, você começa a gerar mais impacto em todas essas articulações, tornozelo, joelho, quadril, coluna, e sem contar que principalmente o joelho das pessoas que começam a correr sem um preparo muscular antes, faz com que esse joelho acabe tendo uma maior vibração durante a atividade. Eu vou te explicar como é que funciona. Imagina que você está correndo, então o seu corpo, como diz a lei da física, está em movimento, então ele tende a permanecer em movimento, tudo bem? Porém, no momento que você coloca um pé na frente e esse calcanhar toca no chão, que é basicamente, né, o processo ali da corrida, a gente chama de marcha, faz com que o chão que está parado pare o seu pé, que por sua vez vai parar tornozelo e vai parar a sua tíbia, aquele osso da sua canela, e com isso você acaba tendo exatamente o ponto que recebe todo esse cruzamento de forças, vamos dizer assim, sendo o joelho, porque o seu pé parou, a sua canela parou, o seu corpo está em movimento, o seu joelho faz isso, ó, movimento de gaveta que a gente chama. Já se você tem toda a musculatura da coxa fortalecida, essa musculatura que atravessa o joelho, ela faz com que essa gaveta seja menor, ou seja, essa vibração articular é atenuada, fazendo com que você evite ter problemas no joelho. Eu tô te trazendo só uma questão muito simples, que o agachamento ele se torna superior à corrida e à bicicleta, se você precisar escolher entre um deles, pelo fato de ele vai te ajudar a queimar calorias, assim como esses exercícios fazem. Ele também vai te ajudar a fortalecer o seu sistema de resistência, assim como esses outros. Porém, ele te entrega o fortalecimento muscular que esses outros caras não fazem, e ainda, o que eu comentei com você no primeiro tópico, ele vai deixar esse músculo maior, mais volumoso, mais bonito. Se você precisar escolher entre um e outro, caraca, sem dúvida, vá pro agachamento. E detalhe, né? O agachamento você consegue fazer na sua casa sem precisar de nada. Se você for correr na rua, você não precisa de nada, de um tênis e de uma roupa específica para isso, mas você precisa sair de casa. Se você for fazer uma bicicleta, por mais que seja essa bicicleta que você não precisa sair, né, as ergométricas, mas você vai precisar de uma bicicleta. O agachamento você precisa só de você, né? Eu acho que você já tem, salvo exceções para algumas pessoas casadas. O terceiro vai melhorar a sua vida como um todo e você vai se espantar com isso. Ele vai fazer com que você fique mais forte nos membros inferiores. A sua coxa e o seu glúteo vai ter mais potência. Fala, mas eu não uso isso no meu dia. É você que pensa. Quando você sobe uma escada, quando você levanta de uma cadeira e etc., você precisa dessa força. Já quando você não a tem por conta de um trabalho, você tem só a sua força natural mesmo, acaba sendo necessário um esforço maior para essas atividades. E aqui
aqui vale uma ressalva importante, tanto se aplica a pessoas mais jovens, como principalmente a pessoas mais velhas, porque conforme o avançar da idade vai se perdendo força. Mas enfim, esse vídeo ele não é nem tão direcionado para esse público, mas aqui é só uma ressalva. Você que é jovem ou enfim, não tem problemas com força muscular para fazer essas atividades, você vai ver que se você tiver mais força, caraca, você vai desempenhar elas com muito mais facilidade. Vai impactar sua vida como um todo em várias outras questões também. O quarto ponto da nossa lista pode te gerar até uma promoção no trabalho, ser melhor visto pelas pessoas, melhorar sua autoconfiança. O agachamento vai melhorar a sua postura. É comprovado que a postura impacta gigantemente na forma com a qual as pessoas julgam a gente ao primeiro olhar. E não tem como. O ser humano, ele julga o outro. E isso é inerente à nossa natureza. Vem comigo aqui. Você já ouviu aquela frase assim? A primeira impressão, ela é construída pela pessoa que está te vendo em menos de 3 segundos. A postura que você tem, ela vai impactar muito. Por que eu falei que isso pode gerar até uma promoção no trabalho? Porque quando você tem uma postura melhor, as pessoas acabam te vendo de forma que tenha mais autoridade, que você tenha mais respeito. Também existe comprovação que a postura influencia nos seus pensamentos e seus sentimentos. Ou seja, se você tiver uma melhor postura, melhores pensamentos, melhores sentimentos, você vai agir de forma melhor. Tudo isso vai te trazer benefícios super bacanas. E a gente já fez inclusive vídeo aqui no canal aprofundando um pouco mais a ideia de postura, no qual eu cito um estudo que fizeram entrevista com assaltadores e mostraram para eles várias imagens de pessoas e perguntaram: essa pessoa você assaltaria? E essa? E essa? No final do estudo, eles concluíram que as pessoas que passavam uma imagem com postura ruim, fraqueza muscular, eram escolhidas para ser assaltadas. Quando perguntaram para essas pessoas se elas já tinham sofrido por algum episódio de assalto, a maioria dessas já. O simples fato de você melhorar sua postura fazendo agachamento vai influenciar na sua vida. Você vai ser uma pessoa mais resistente. Pelo simples fato de você ter mais força nas suas pernas, glúteo, que são músculos envolvidos em você levantar, andar, subir escada, etc., já vai fazer com que você seja mais resistente para as coisas da vida. Mas também vai melhorar o seu fôlego. Você vai se tornar mais resistente no sentido de cardiorrespiratório. Sabe aquele negócio de subir um lance de escada e já ficar com a língua de fora? Ou então, naquele momento mais íntimo, já ficar ali super ofegante? O agachamento vai te ajudar nisso também. Maior flexibilidade, mobilidade nas articulações do seu corpo. Claro, aqui eu estou me atentando às articulações dos membros inferiores. Então a gente vai falar principalmente de tornozelo e quadril. Isso não vai mudar nada na minha vida. Vai sim. A partir do momento que você tem uma mobilidade maior de quadril, isso tende a fazer com que você tenha menos dores na sua coluna lombar. E quando a gente fala de mobilidade de tornozelo, isso está envolvido com movimentos que você faz no dia a dia. O fato de você estar fazendo os agachamentos, e claro, aqui vem um adendo muito importante, fazendo ele da forma correta. Calma, eu vou te passar exatamente como fazer esse agachamento, o que você precisa se atentar para até não se machucar, né? A proposta aqui é que você melhore. Se você se machucar, na minha concepção, piorou. Até vou te passar como fazer, quantas repetições, quais séries, etc. Tempo de descanso, eu vou te ensinar tudo. A grande questão desse tópico é o quanto que as suas articulações vão ficar mais saudáveis no tocante à flexibilidade, porque a gente já falou de fortalecimento das articulações, né? O nosso próximo tópico diz respeito menos dor na parte baixa das suas costas. Chamamos essa região de lombar. Segundo a OMS, mais de 80% das pessoas do planeta já tiveram ou vão ter ao menos um quadro de lombalgia, que é basicamente dor nessa região baixa das costas. E principalmente no mundo que a gente vive hoje, as pessoas mais tempo sentadas acaba fazendo com que fique mais sensível, mais vulneráveis a esse tipo de problema. O agachamento vai te deixar longe dessas dores por alguns motivos. Primeiro, já falei sobre a flexibilidade ali do quadril. Segundo, fortalecimento de abdômen. O abdômen, todos os músculos do nosso abdômen, da nossa barriga, são responsáveis por estabilizar o nosso corpo. Até mesmo por isso que algumas linhas de trabalho chamam o abdômen de core. A questão
questão, se você tem o seu abdômen fortalecido, você protege a sua coluna lombar. Nós temos alguns estudos mostrando um aumento muito interessante, tanto de força quanto de volume muscular no abdômen fazendo o agachamento. Se você fizer o agachamento e do jeito que eu passar direitinho, você vai fortalecer os músculos da sua lombar. A gente chama de quadrado lombar. O que acontece aqui é o seguinte, da mesma forma que você tem músculos aqui na parte da frente, na sua barriga, você também tem músculos na mesma região, só que na parte de trás. E o agachamento vai fortalecer todos esses caras, fazendo assim com que toda a região ali da parte inferior da sua coluna esteja fortalecida, fazendo com que você fique longe dessas dores. Mas não só isso, você vai evitar também dores em outras regiões das suas costas. Eu tô falando bastante dessa parte inferior das costas, a lombar, mas existem pessoas que sentem dores em outras partes, um pouco mais alta. O fato do agachamento trabalhar toda uma gama de músculos chamados eretores da coluna vai fazer com que você também fique longe dessas outras dores. Nono tópico, você vai ficar com o corpo mais durinho, exatamente porque o agachamento vai tonificar as musculaturas que vão estar envolvidas nele. Lembra que a gente já falou sobre a ideia da definição, sobre a ideia de reduzir gordura? O que acontece com tudo isso é o seguinte, você vai perder gordura do seu corpo, que é um tecido mole, e vai colocar no lugar, vamos dizer assim, músculo, que é um tecido mais rígido. Com isso, você não só vai ter um corpo mais tonificado no sentido de desenho muscular, com curvas mais bonitas. Claro, aqui a gente está seguindo um padrão estético mais normal. Existe gosto para tudo, vamos deixar claro. Mas você também vai ter um corpo mais tonificado no sentido de rígido, de durinho. Aquela bunda durinha, aquela coxa durinha. E aí você pode virar para mim e falar assim, Lala, mas eu sou homem, velho. Eu não me importo com essas coisas. Se você não se importa, as mulheres se importam. Então, independente, é bom ter essa tonificação aí. Tópico 10 da nossa lista, mais disposição no seu dia. Não é novidade, sim, o exercício físico, pelo fato de liberar várias substâncias importantes no nosso corpo, faz com que tenhamos mais disposição para viver. E aí, aqui entra uma coisa interessantíssima. Algumas pessoas falam assim, Lala, mas eu já tô cansado. Se eu fizer algum exercício físico, eu não tenho energia para isso, eu vou ficar mais cansado. Então, muito se engana, porque é exatamente o exercício físico que vai te cansar, mas vai meio que recarregar as suas baterias. Você não faz ideia como que fazer exercício físico diariamente vai aumentar a sua energia, a sua disposição para todas as coisas. E olha, de novo, hein? Você vai ter mais energia, mais disposição para trabalho, para estudo, e tudo isso vai acabar repercutindo até na sua conta bancária. Olha que louco! O simples fato de você fazer um único exercício todos os dias por alguns minutos somente. Eu te prometi durante o vídeo todo, né? E eu te passaria exatamente como fazer ele, quais são os pontos mais importantes, quantas repetições fazer e etc, etc. E eu vou cumprir. Quero que você assista esse vídeo aqui, ó, porque nele eu te ensino especificamente como fazer o exercício e te passo um treino completo para você seguir, detalhe, aí na sua casa, com o peso do seu corpo, sem precisar de nada.